Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Esse programa é uma iniciativa da Confraria da Comunicação, que tem como nosso patrono o Dr. Celso Antônio Soster. Nossa bancada hoje aqui está composta doutora Ângela Beatriz da Silva, doutor Demerval Mucílio Trajano, doutora Márcia Plácido Lula da Silva. Esse Lula aí, o Lula da Silva no nome é uma criação própria da doutora Márcia, né? Não entrou na vara de registro. É que nós somos todos da família Lula da Silva, nós ela não democratas. entrou com um pedido na vara de registro público para acrescentar esse nome no seu, né? Não há necessidade, doutora. Nós somos da família Lula da Silva. Eu poderia acrescentar o Lula, né? Porque se eu já sou... O primeiro assunto que nós vamos abordar aqui foi sobre um assunto que teve uma repercussão muito forte esses dias agora que passou, que foi o assassinato de um campeão de jiu-jitsu, né? Leandro Lopes. Essa pessoa, ele foi assassinado por um policial militar que estava dentro de uma balada, né? Casa de festa, né? Para mim é balada, não é balada? Era um show, né? Era um show. Era um show, não tá. Um show em um clube particular. Ah, bom, tá. Então tem uns traguinhos lá junto também, tem umas cachaçinhas, tem tudo lá. Ó, o senhor tá igual um Mourão, doutora. Mas, doutora Luísa, tomar uma cachaçinha, um traguinho, não induz, não justifica, né? Não tô. Matar alguém a queima-roupa. Eu estou dizendo que justifica alguma coisa? Eu estou dizendo que justifica? Não, né? Não, só estou fazendo um comentário que acontece lá dentro. Esqueci que o senhor só queria molhar o bico. Bem, então esse fato que aconteceu, lamentavelmente, houve um atrito lá entre essas duas pessoas, não se sabe quem iniciou, quem não iniciou, mas aqui também não importa. O que importa é que ele covardemente assassinou esse lutador, e aí veio a discussão aquela, se policial militar pode entrar armado em festa ou não, Então, aí se instaurou agora uma discussão séria, bastante forte em todo o país. Na verdade, o policial ele tem direito a andar armado, Nós, como cidadãos comuns, nós, para andar armado, temos que ter porte de arma, requerer, fazer testes, uma série de requisitos que a gente tem que cumprir para andar armado. O policial, no momento que ele é investido na função policial, por lei, ele tem o direito de andar armado, ou seja, um porte que é concedido por lei. Agora, a questão toda é a seguinte, há aqueles que entendem que não, mas ele tem que andar armado dia e noite, eu até concordo, dia e noite, porque ele pode, por exemplo, estar caminhando e está ocorrendo ali um crime ou coisa parecida, ele pode intervir e tem que estar armado. Agora, para entrar em estabelecimento de festa armado, aí tem muita diferença, né? Na minha opinião, a lei não diz que pode entrar em casa de... A lei diz que ele pode andar armado, mas não diz que pode andar armado em casa de festa. E nem muito menos. E não tem direito também de entrar de graça. E eles dão carteiraço, né? Na verdade, eles dão carteiraço e, às vezes, o dono do estabelecimento, para não se incomodar, acaba deixando. E aí acontece essas porcarias. De repente, esse policial militar já tinha tomado uns tragos, já tinha tomado umas branquinhas, daquela que o Lula gosta, O Lula gosta de tomar uma branquinha, ele só toma branquinha, né? De repente, ele ficou meio faceirinho, como o Lula fica de vez em quando toma branquinha. Eu achei que ele só tomava vinho caríssimo e uísque. Não. Quando ele ganha de brinde, né? Ele ganha, o Lula ganha garrafa de 5 mil reais de brinde. A adega dele no sítio de Atibaia, ela está lotada de vinho. Até onde eu sei, não é só o Lula que gosta de uma cachaçinha, nem de um vinho bom. Até onde eu sei, não é só o Lula que gosta de uma cachaçinha ou de um bom vinho, né? Isso não é pecado nenhum. Mas é bom também, a gente também gosta, claro, né, gente? Qual é uma breve correção, o sítio de Atibaia não é do presidente Lula. Não é dele? Não. Lá no sítio nada é dele, né? Lá no sítio nada é dele. Pode. Boa noite a todos, sempre um prazer, né, fazer parte dessa banca e falar direto com nossos espectadores, pedindo autorização para entrar nas vossas casas. Com relação a esse episódio lamentável, doutora Luísa,
Em festas, eu acho, de repente, esse policial podia estar fazendo um bico, não sei. Ele sempre é policial, né? Mas eu acho que em festas não era para ser permitido, por que motivo? Porque nas festas já tem os seguranças especiais. Mas eu acho que o policial sempre é policial. Vocês viram aquele episódio de num fórum não foi permitido o policial entrar e um preso pegou a juíza de refém? Então, acho que o policial sempre... sempre é policial e ele pode andar armado. Em festa, não. Eu acho que tem que pensar, está faltando um melhor preparo, um tratamento psicológico, e esse caso específico, uma punição exemplar, ele enfrentar a justiça, e se for culpado, porque acho que foi, na minha concepção, foi, né, um lutador que não tinha antecedentes nenhum, ser severamente punido. Essa é a minha posição. Um lutador que pela 8ª vez tinha sido campeão mundial, um lutador que levou o nome do Brasil para o mundo de uma forma positiva, o que é tão raro hoje em dia, né? A gente precisa dos nossos atletas para ainda ter uma boa reputação lá fora, porque se depender dos nossos políticos, é só chacota, é só o nosso nome arrastado na lama, né? Infelizmente, esse jovem, porque 33 anos é um jovem, morreu de uma forma estúpida, estava num clube da Zona Sul de São Paulo, não era na favela, não era na comunidade, não estava lá, né? Estava num lugar respeitado, que é o Clube Libanês de São Paulo, né? E foi assassinado, brutalmente assassinado, por esse militar, né? Por esse policial militar, que entrou no clube e, graças à recepção ali do clube, pegaram a identificação dele, nome, endereço, telefone, porque assim tem que ser quando o policial vai entrar armado, ele está à paisano, como se diz, né? Ele era um frequentador igual ao Leandro Ló, né? Estava ali para se divertir, para assistir o show, né? Dizem, todas as matérias apontam que ele provocou o Leandro imobilizou ele, e ele se deu como rendido, e estava tudo bem. Quando ele se soltou, assim, que o Leandro soltou ele deu 4 passos para trás e atirou na cabeça. É um assassino. Quando a gente vê esses episódios de policiais militares ou qualquer outro tipo de polícia que tem por obrigação, por dever, nos proteger, quando a gente vê eles no papel do algoz, do assassino, do bandido, gente, dá um medo da polícia, dá um medo de que os nossos filhos saiam, que frequentem, a gente já não sabe onde é que os nossos filhos vão estar seguros. Se eu, que moro aqui na Zona Norte, disser, meu filho vai ali no Clube Lindóia assistir um show, era para eu estar tranquila, está no clube do meu bairro, da minha zona, mas não é assim, gente. Então, eu concordo com o doutor Demerval quando ele diz que a polícia está despreparada. A cada dia que passa, a gente percebe que a polícia, a cada vez mais, está despreparada. É uma linha muito tênue que eu acho que existe entre a polícia e o bandido, entre o policial e o bandido, porque o meio é o mesmo. E eu acho que cada dia mais os policiais estão se perdendo. Eles estão passando para o outro lado da linha, que é tão tênue, né? Porque eu acho que tu lidar com um tipo de pessoa que a gente nem imagina como é que seja, né? Lidar com bandidos, né? A gente não imagina. Então, eu acho que está se perdendo, está se confundindo, a gente já não sabe o que é um policial, o que é um bandido. Então, eu acho que deveria de ser proibido policial entrar armado num recinto que ele vá para se divertir e aonde existam aglomerações, aonde exista, como o doutor Aloísio disse, bem colocou, uma bebida alcoólica. Eu acho que não deveria. Nesses casos, não deveria o policial
estar armado. Ele era um lutador, era um lutador também, esse policial. Eu até concordo, e trago à baila aquela questão que eu já disse no início. A lei não diz que ele pode entrar numa festa armado. Ele foi lá se divertir. A lei diz que ele tem que andar armado, pode andar armado 24 horas por dia, para sua segurança, né? Mas não diz claramente, ela não diz claramente que possa fazer aquilo. Eu lembro de um fato, assim, desde que eu era criança, eu tenho uma tia policial civil, da qual eu me orgulho muito pela carreira que ela fez na Polícia Civil, hoje já aposentada. Sempre tive muito orgulho dessa tia. Mas eu lembro que nos almoços de domingo, ela ia com a arma na bolsa. Aquilo me dava um medo. A gente já sabia que a tia ia chegar com a arma. E aquela bolsa era escondida na casa dos meus pais, era escondida, mas a gente sabia que se criava entre as crianças, nós, né, meus primos achavam o máximo, mas eu e os meus irmãos, a gente já ficava tenso, porque a tia estava armada, num almoço de domingo, porque era obrigação dela, né, fazia parte da profissão dela andar armada. Mas eu achava um excesso, e acho até hoje, se a pessoa vai se divertir. Claro que existe todo o trânsito, né, o caminho que a pessoa vai percorrer, de quando sai de casa até chegar no local para se divertir. Mas eu acho que quando existe essa aglomeração, bebida, não deveria o policial entrar armado. Lamentavelmente, hoje temos uma mãe de um campeão mundial, de um campeão estadual, de um nome que assim me comove, de ver que tinha mais de 1.000 pessoas no enterro desse rapaz, todos com seus kimonos. E ainda também filhos que praticam luta, como é o meu caso, assim, a gente se comove por demais. Era um rapaz alegre, que gostava de dançar, que era amigo dos amigos, que era arrimo de família. Hoje está lá, morto. E esse criminoso também acabou com a vida dele, né? Parece que ele era tenente da Polícia Militar, né? Acho que a carreira dele também foi para o brejo. Mas eu acho que bandido, né, doutor Aloísio? A gente, com o que menos que a gente tem que se preocupar com o bandido, seja ele de que esfera for, é com a vida deles dali para frente. Porque seja a vida ele deles, um anestesista estuprador ou um a vida deles assassino tinha da que polícia. ser o resto da vida na cadeia. Infelizmente, né, a gente sabe que daqui a pouco ele já vai estar na rua e vai fazer de novo, porque ele tem antecedentes, esse policial, Claro. pelo mesmo motivo de brigas, agressões. É uma pessoa violenta, despreparada para estar assim, integrando o quadro da Polícia Militar. Despreparada. Então, eu acho que cada vez mais está se aceitando qualquer um na polícia. Mas certamente ele vai ser expulso da corporação, né? Além Depois de um mal feito, né? Ele pode ser demitido através de processo administrativo ou a própria sentença que vier a condenar ele, né? Mas é o mínimo que se espera, né? Só o que falta. Mas entendo também, né, pessoal, que tem que ter uma investigação bem isenta, bem firme, bem complexa, bem segura, para também ver assim o que o policial estava fazendo lá. Será que ele estava fazendo um bico? Será que o cara... Não, ele não estava trabalhando, ele foi assistir ao show. Ele estava fazendo a mesma coisa que o Leandro Ló estava fazendo. Foi se divertir. Porque será que esse cara que é lutador, será que ele também não se aproveitou por ser um lutador e foi... Não, ele é um campeão mundial, 8 vezes campeão mundial. O senhor tem noção do que é isso? Não, uma perda irreparável, né, gente? Qualquer vida é importantíssima, né? E no caso profissional, assim, qualquer pessoa assim, que tenha já uma graduação numa arte marcial, numa luta, eles já são considerados armados, quando tem arma preta, tudo, né? A arma branca, se eu não me engano. Claro. Então, eles não se envolvem em confusão. Entendi. Eles não se envolvem. Então... Ele estava lá para se divertir, todo mundo sabia. Então acho que o policial extrapolou, né? E tirou uma vida desnecessariamente. Sabe por que eu acho que o senhor diz isso, doutor Demerval, que tem que se... Porque é inconcebível que um policial mate friamente, calculadamente. Não, doutora, qualquer vida é importante. Um ser humano que está ali só se divertindo. Claro, ainda mais uma pessoa que levava o bom nome do Brasil para o exterior, né?
um filho. Lado medalhista, né? Mas qualquer vida é importantíssima. E Qualquer vida. Teve repercussão porque se trata de um campeão mundial. Mas quando uma pessoa que não tem antecedentes, quer dizer, é um bom cidadão... Ele é mais jovem, né? O policial esse tem 30 anos. A perda é mais irreparável ainda, né? De qualquer maneira, as informações que... no mundo inteiro. As informações que chegaram a nós diz que, para mim, na minha opinião, não tem defesa para ele. Não tem legítima defesa, não tem nada. Porque ele tinha imobilizado esse safado desse policial militar. Para mim, é um safado, o cara que pratica um ato desse. Safado e como não pôde, como levou. Na verdade, não levou um laço, mas ele pagou vale, sendo imobilizado pelo lutador. Mas, doutora Luísa, até acho que se ele tivesse batido nesse policial, porque ele não bateu, ele só conteve. Sim. Tanto assim, para a gente ver a categoria, é um campeão, ele jamais vai extrapolar. Ele não é um playboy aí que faz uma luta que quer bater em todo mundo. Era um campeão mundial, ele deteve, ele conteve. Sim, aí depois ele já tinha soltado ele, e aí a agressão foi covarde, inclusive, né? Quando ninguém esperava, né? Ninguém esperava, achavam que já estava resolvido. Isso aí, ele fez acreditar que já estava resolvido. Isso se trata, inclusive, de homicídio qualificado. Qualificado. Né? Pena de 12 a 30 anos de prisão. E a doutora Márcia, não vamos monopolizar aí, a doutora Márcia não falou nada ainda. Desculpa, é que esse assunto me... Quando não é política, a doutora Márcia fica mais alheia. Não, é que eu estou extrapolando. Não é isso, doutor Demerval, quando não é do PT do Lula, né, doutor Demerval? Não, na verdade... Quando é o PT do Lula, ela se inflama. Mas tem a política. Porque, na verdade, é política. Eu acho que a gente se engana em dizer que não é. Porque, se nós formos analisar, a Brigada Militar é um braço da ditadura, não é? Foi criado na ditadura militar. E sempre existiu, não vamos generalizar, mas boa parte dos brigadianos, não é? Eles se utilizam de atitudes intimidatórias, não é? Eles agem não em prol da população, mas contra a população em muitas ocasiões. Vai dizer que agora a esquerda quer acabar com a polícia, então. Não, mas a militarização eu sempre fui contra. Eu não vai ter mais polícia militar. Eu sou contra a polícia militar. Eu braço da ditadura. Não foi ninguém, mas eu elogio a nossa polícia, porque a hora que a gente é assaltado, a gente vai na polícia procurar recursos, vai procurar né? Então na polícia civil normalmente, né? Que a gente vai registrar ocorrência. Mas assim, gente, retornando então, eu vou dizer o seguinte. Eu estava fazendo um apanhado aqui enquanto os colegas estavam se manifestando a respeito desse momento horroroso que a gente viveu, né? Porque esse rapaz que foi morto, Leandro Ló, ele representava o esporte, a educação, não é? Que é uma coisa que é desprezada de 2016 para cá. Então, gente, não pensemos que não é político, porque é político, sim. Porque se a gente parar para pensar, desde 2016, os policiais estão mais agressivos, porque eles estão se sentindo muito à vontade, principalmente depois da eleição, né, dessa criatura horrorosa, né, eles se sentem muito representados e se sentem legítimos para fazer tudo aquilo que eles quiserem. A gente não pode esquecer que policiais já colocaram uma pessoa numa câmara de gás, eram policiais, né? Era da Polícia Federal, se não me engano, não era policial militar. Mas a polícia... policiais que praticam execuções em comunidades, eles entram numa comunidade, executam famílias inteiras, e depois o que a polícia diz? Foram 5 mortes. Aí, algumas horas depois, não, a gente estava equivocado, foram 18 mortes. É porque é uma quantidade bem pequena, né? 15 mortos, assim, que são pretos pobres e operação, pretos. Então, não interessa. Já está a doutora Márcia levantando a bandeira do PT, que defende os bandidos. Doutora Aloysio, policiais que não... O bandido tem que ser julgado, não executado. Eles não se preocupam com bala perdida, porque a bala normalmente é achada... Traficante não sabe o que é julgamento. Por um preto periférico. Traficante não sabe o que é julgamento. Que são tão pobres de pretos. Assassino também não deveria de saber. Mas as brigadas são subordinadas a governos estaduais, né? Foi o nosso governador... Não é? Se não me engano, o Bisol era o secretário de segurança.
E ele exigia que o policial se identificasse, não é? Por causa justamente, né, por essas atitudes intimidatórias, pelos desmandos, né? Porque a gente, né, nós nos vemos diante, né, de uma pessoa armada e fardada, uniformizada, e isso já é intimidatório, não é? E isso não quer dizer que muitas vezes, em algumas situações, a gente não se sinta seguro por tê-los por perto. Né? Mas hoje em dia, nós estamos vivendo uma situação tão sui generis, tão absurda, tão atípica, que nós não podemos garantir. E eu lembro de alguns anos atrás que se ouvia assim, ó, eu não sei de quem que eu tenho mais medo, da polícia ou do ladrão. Mas eu acho que está de novo assim. E eu acho que novamente nós nos vemos nessa encruzilhada absurda. Seja a polícia trabalhando, né, cumprindo com o seu trabalho, seja a polícia paisana. E daí nós nos enganamos em dizer que isso não é político. Gente, político, isso é muito acho político. Que tem assim, até acho que tem, colega. Só que também tem uma coisa, né? Nós não podemos generalizar. As brigadas, elas são subordinadas aos governos estaduais. Concordam? Não, eu concordo, doutor Demerval, que nós não podemos generalizar, o senhor tem toda a razão, porque certamente no quadro da Brigada Militar tem pessoas assim, muito valorosas. O lema deles é servir e proteger, né? A gente também tem que entender que um policial muitas vezes sai de casa, deixa a mulher, deixa os filhos e não sabe se volta. Exatamente. Todos os dias eu acredito que todos os dias eles pensem assim, mas é a profissão que eles escolheu, é a profissão que eles estão exercendo. E é como eu disse no começo. E eles têm que estar cada vez mais qualificados. Preparados. É que parece que estão, eu não sei. E o doutor Aloísio, ele briga comigo quando eu concordo com ele, não é? Eu quero desestatizar essa polícia, doutor Aloísio. Agora vai ser criada mais uma polícia, né? Isso. Hoje eu tenho até medo. Vai ter mais uma polícia estadual. Vamos acabar com as polícias. Vamos acabar com as polícias militares, então? Não, doutora Luísa, ela não precisa ser militar. Penal? Ela pode ser um policial. O agente penitenciário vai ser denominado. A militar, ela impõe mais respeito. Por que militarizar, doutora Luísa? São braços da ditadura. Por que a polícia militar impõe mais respeito? Qual é a diferença entre o policial militar e o policial civil? Ela mete medo nos bandidos. Também. E mete medo nos cidadãos. O problema não é meter medo nos bandidos, porque eu acho que o bandido tem que temer a polícia mesmo. Eu acho que nós, como juristas... Mas o problema é dela não saber separar quem é bandido e quem não é. Onde vai o poder da polícia militar? Gente, quantas crianças morrem de bala perdida dessas ações da polícia, essas incursões nas comunidades. Tudo bem. E quantas mortes são evitadas? Eu ouvi essa semana uma criança de 1 ano que morreu porque tudo bem, doutor Márcio. Achou uma bala perdida. Quantas pessoas morrem de bala perdida? Mas quantas mortes são evitadas pela polícia militar? Muitas, doutor Aloísio, mas isso não quer dizer que cada dia mais tem policiais despreparados na Polícia Civil. A prova toda essa. Ninguém está dizendo que tem que ter policial despreparado. Nós, como operadores do direito, soubemos que saúde, educação e segurança são prioridades do Estado, né? Então, nós sabemos, né, doutor Demerval? Só quem não sabe é o presidente da República. Não, mas estou falando a nível... Desculpe me interromper, doutor Demerval, mas eu quero fazer uma observação assim, ó. Pode. Esse pacto aí que foi feito, né, do orçamento, não é? Que não pode quebrar o orçamento, que está para lá de mexido, está para lá de alterar esse orçamento, que tinha essa determinação, não é, da manutenção. Então, assim, o senhor veja bem que aqui o governo Leite, né, aliadinho da besta fera demoníaca, né, que hoje é o presidente ainda, infelizmente, o senhor veja bem, nesse momento, que daí não era para sair mais, não era mais para sair esses concursos públicos, não era para sair mais nada. O senhor veja que até os guarda-vidas no litoral, eles são civis, não é?
Então, não era muito mais interessante que fosse valorizado o policial, então, que tivesse um treinamento efetivo, não é que tenha também, pode ter até, assim, ó, melhora o SUS, melhora tudo, e que todos, né, se tratem, então, no SUS. Né? Mas isso seria um trabalho assim, global. Então, por isso, gente, eu enfatizo e eu volto a dizer, é política, sim, porque se essa criatura abusiva que matou esse rapaz não se sentisse com as costas quentes, representado e se sentindo mais homem do que os outros porque tem uma arma na cintura, certamente ele não teria feito uma coisa dessas. Porque assim, é inveja, é ressentimento, é tudo isso que essa gente traz, não é para ter uma atitude tão vil como essa. Porque assim, né, doutora Márcia, ele era o policial militar, lutava também, mas ele não se sentiu à altura do outro para lutar, já que queria. Então, assim, com a arma na cintura, é muito valente, né? Exatamente. Covarde. Aliás, como todo covarde, né? Porque a gente não é só em clubes, em festas que a gente vê isso acontecendo cada vez mais. É uma briga de trânsito, uma discussão de trânsito, acaba acontecendo isso. Uma discussão em porta de exatamente. Escola, e ainda o policial militar, doutora Ângela, presume uma arma na cintura, todo mundo é valente. Não, a gente imagina que tenha tido treinamento para a utilização, né, de uma arma, porque é um instrumento de trabalho também. Mas quem atira na cabeça, ele é um policial, ele sabe atirar. Agora a senhora imagine... Ele atirou na cabeça porque ele quis. Por causa dessa besta-fera que aí se encontra, eu acho... veja bem que o que aumentou de pessoas armadas, porque assim, o próprio Exército autorizava, né, que pessoas apresentassem documentação e que comprassem armas assim, a rodo. Tanto é que tem presos, não é, que apresentaram documentação e o Exército liberou. Esse exército que é tão competente que pode, inclusive, fiscalizar nas suas eleições. Doutor Demerval, o problema que eu vejo aqui é que a doutora Ângela e a doutora Márcia, qualquer acontecimento que ocorra, é um policial que se desviou da função, é tudo, eles querem aproveitar todo o fato, todo o evento, para responsabilizar Bolsonaro. É isso. A Globo faz assim também, doutora Luísio, agora eu vou me defender. Vai eximi-lo disso. A doutora Márcia se defenda. Mexi com o vespeiro, doutor Demerval. Me diz no que o Bolsonaro é diferente desse as abelhas se alvoroçaram. Me responda agora. No que o Bolsonaro é diferente desse policial militar? Eu acho, né? A diferença é que ele está dando a presidência, que ele foi deputado a vida toda. Mas se ele fosse policial militar, com certeza ele tinha um homicídio com vários nas costas. Como esse policial ele é estadual, né? Ele é subordinado ao governo do estado. Eu acho que os governos do estado tinham que realmente dar uma olhada com bastante carinho e organizar melhor, nem que paguem melhor, porque vocês já observaram como tem brigadianos fazendo bicos? Então, que tem dado uma olhada, atenção, porque eles... Demerval, todo mundo está ganhando mal nesse país. Não. Mas a polícia realmente deveria de ganhar mais. Mas eu acho que até para não se corromper, né, gente? Até talvez para não fazer bico. Mas não vai tirar aquele ar, o espírito de bandido de muitos policiais que estão aí. Vocês se lembram um tempo atrás que policiais moravam nas favelas aqui, nos bairros aqui, tiravam até a farda porque tinham medo de vir para casa? Eu acho que hoje é assim também, não é? Eu acho que atualmente também é assim. Tinha que valorizar melhor o policial, tinha que preparar ele melhor. Tinha que valorizar melhor o professor, também, doutora. Não, também. Os agentes de saúde. Também, tinha mesmo, doutor Demerval. Até entendo que sim, né? Esperemos que o próximo governo faça isso aí, mas no quesito segurança, que é o que está se debatendo hoje, eu entendo que... eu não sei se os policiais estão ganhando pouco, eu acho que ganham pouco. Não, doutor Demerval, uma breve correção, não estamos debatendo a segurança, estamos debatendo, na verdade, as atitudes, né, de intimidatórias. A gente está falando, na verdade, é de um doente mental que pega uma arma. Porque se a gente for analisar, esse rapaz, o Leandro, estava seguro num clube da Zona Sul paulista, num clube de como o doutor Luiz falou.
rodeado de pessoas. Ele estava seguro, ele não estava num beco escuro comprando droga. Agora imagine, ele não doutora estava Ângela. atravessando uma praça para buscar um traficante, para buscar uma droga. Doutora Ele Ângela. estava lá assistindo um show com seus amigos. A senhora imagina, então, um policial desse naipe, dessa criatura, entrando numa comunidade, num baile funk. Eu tenho até medo de pensar, né? Mas, onde é repleto de pretos de tão pobres e pobres de tão pretos. Porque ele sabia quem era o Leandro Ló. Porque todo mundo que pratica jiu-jitsu sabe quem é. É lamentável essa perda, mas quantas vidas são salvas porque os policiais interferem, fazem partos na rua. É um caso isolado que tem que ser punido não é um caso isolado, vem se repetindo. Eu acho que o caso isolado hoje é auxiliar num parto, é promover a segurança das pessoas, porque hoje os policiais estão numa situação acima do bem e do mal. É inadmissível que um policial militar pratique um crime dessa natureza. Não é culpa desse governo, não é culpa do governo anterior. O problema é da nossa legislação. A vida, para a nossa legislação, vale muito pouco. A vida vale uma pena de 6 a 20 quando é homicídio simples e 12 a 30 quando é homicídio qualificado. Aí fica lá 1/3 da pena, saída temporária, saidinha disso, saidinha daquilo, e em pouco tempo ele está na rua. Quer dizer, e aí está pronto para cometer. Concordo também. Então, se nós tivéssemos uma legislação mais dura, só que para ter uma legislação mais dura, para manter o criminoso mais tempo na prisão, temos que ter presídio, e nós não temos. Né? Na verdade, os juízes das execuções penais, eles estão... tipo aquela história, o cara que trabalha durante o dia para comer de noite. Eles, para condenar um, tem que soltar outro. É pior. Então, esse é o problema. Concordo plenamente com o senhor. E sabe, doutora Luísa? Sabe, doutora Luísa? Também é verdade, mas assim, agora essa semana até eu estive aqui na delegacia de homicídios lá, e é verdade, a polícia trabalha, mas eles não estão, assim, em sintonia com o judiciário também, sabe? Por isso que tem esse provérbio, a polícia prende, o judiciário solta. O Estado democrático. Mas isso não é a questão de estar em sintonia, doutor Demerval, o que o doutor Luísa falou, a questão de não ter presídios. Não é uma questão de sintonia. Não, o sistema prisional está um caos, não tenhamos dúvida, né? Há pouco tempo nós estávamos com pessoas algemadas nas viaturas. Na calçada, na lixeira. Não, isso eu concordo. Aí também é outra coisa que os próximos governos vão ter que olhar com muita atenção, porque isso não pode... Está botando gente pelo ladrão? Todos nós sabemos que o sistema prisional não ressocializa mais ninguém, né, gente? Mas não é um... Agora, o doutor Demerval está falando que não há sintonia entre o judiciário e a polícia. Eu estava lendo uma reportagem esses dias sobre os criminosos mais procurados do Brasil. Me parece que o procurado número 1 foi soltado pelo queridinho da esquerda, lá no Supremo, lá, o Celso de Mello. Foi soltado com liminar. Bom, soltou, a turma depois revogou essa soltura dele, essa liminar. Adeus, tia Chica. O rap, aquele? Parece que nunca mais acharam e nunca mais vão achar. Não, mas aquele... Os queridinhos da esquerda, os ministros do Supremo, né? Depois que o Supremo liberou o Lula, depois que o Supremo decidiu a favor do Lula, o Supremo virou o queridinho da esquerda. No meu Facebook eu tenho foto com ele. Ele era um garantista, né, doutora Luísa? Ele tava, eu vi lá no STF, doutora Luísa, uma sustentação oral, e ele soltou um preso também com quase 2 mil quilos de cocaína. A sociedade se choca, mas ele disse assim, apesar de ser um crime gravíssimo, o judiciário, o Estado, não pode manter ele a vida ad eternum. O Estado também que dá uma resposta. Doutor Demerval, por que ele não decidiu através de colegiado e se monocraticamente? Quanto é que não custou essa soltura? Exatamente. Ao comentário que rolou dinheiro, mas ele joga dentro da lei, né, doutora Lisa? Agora, realmente é verdade. Não foi dentro da lei. Não foi dentro da lei. Tanto é que a Câmara depois reformou a decisão dele. Então, não foi dentro da lei. Só que o homem já tinha dado no pé e adeus, tia Chica. E não volta mais para o Brasil tão cedo, né, doutora Luísa? Esse aí, mas não vou pegar nem o rastinho.
Nem o rastinho pega dele. Foi o Celso de Mello, doutora Luísa, ou o Não, Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio, já está aposentado, né? falou Celso de Mello, fiquei pensando quem será, então, que foi Não, esse. não, Mas Marco o, Aurélio. Nós mas debatemos. o Marco Aurélio Mello Marco não Aurélio. foi o, É o não foi o parente Collor aquele- de Mello que indicou ele, doutora Luiz? Foi, Ele é primo do sim, Collor, ele nomeou, né? o priminho. O priminho Então que não foi nomeou. esquerda, então, né? Isso, é. E o Collor está ali agora com o Lula, né? O Collor, né? Não, ele está com o Não, Bolsonaro. ele está com o Ah, Bolsonaro. é? Bolsonaro, né, doutora Ah. Luísa? O Renan Calheiros, que é de Alagoas, está com o Lula. E o Collor de Mello, que também de lá, está Tudo que não presta está com o Lula. Calheiros e outros masitos mais. Tudo que não presta. Sim, é aqueles que gostam de meter Sem a mão no dinheiro comentários. público, né? Aqueles que gostam de Vamos meter a mão no passar dinheiro para a público. segunda Se a Lua- pauta. Então, se a quem Lua presta é o está com patrão o morto. Bolsonaro, doutora Patrão Luísa. Doutora morto. Márcia, o já que chefe a doutora supremo. Luísa quer falar no Lula, quem sabe vamos começar a falar no Dallagnol. É, Vamos falar. questão da Dallagnol. Isso, Falando Uma do coisa presidente é- Lula Fala ontem no na Dallagnol. Fiesp. Fala agora, né? Como é que é? Os postes agora estão. Os cachorros estão mijando nos postes. Por que Mas os cachorros quem é sempre Dallagnol mijaram na Como é que fila é? do Não, é o pão? poste que mija no cachorro, né? Quem é Dallagnol na fila do pão? O senhor está Quem é trocando o Sérgio Moro na trocadilho, fila do doutora pão? Luísa. Sérgio Moro sendo xingado em Aqui, ó. plena rua em Curitiba. Mas esperemos, Agora, né, que o E não éramos Quem é- eu e a doutora Márcia. Quem é que condenou que foram aqueles ministros que são nomeados? E você sabe quem são esses ministros do TCU, Tribunal de Contas da União? São aqueles políticos que estão encerrando a carreira, aí ganham um prêmio de ministro do TCU. O senhor Ah, sabe é? quem são esses condenados? nós tivemos aqui o O senhor Nardes, sabe quem aquele, são os né? condenados, Isso, doutora Luísa? Aqui também, todos os tribunais que foram criados, é tudo político, e são nomeados para O senhor sabe quem fazer o são pé os de meia. condenados? Para fazer o pé de meia. O senhor sabe quem Não, são para os mim- condenados? Não, e outra coisa aqui, ó, parece. Doutora Luísa, por Parece. favor, o senhor sabe Só- quem só- são os só para condenados? concluir, parece São que políticos que usaram a esse- justiça para fazer lawfare. esses ministros que condenaram eles, parece que eles contrariaram 14 pareceres do próprio órgão. Claro que sim. Pareceres Parece. técnicos. O senhor está Pareceres dizendo técnicos. Não parece. safado. O senhor Não de teve ministro acesso safado. aos autos para dizer isso? Como? O senhor teve acesso aos autos Não para tive dizer que acesso aos contrariar autos, mas tive 14 informações pareceres? que tinha 14 pareceres contra a condenação. E esses ministros safados contra isso. Me parece até que eles foram alvo da Lava Jato, se não me engano. Não tenho certeza, mas não duvido. Mas, são tudo safados. mas São pessoal, é em todos última safados, instância safados. isso aí? Não Mas o cabe senhor mais acha que ele recurso? não tem que devolver morando Não em cabe Curitiba mais pegando recurso, diária? Márcia, senhora E Márcia, telefone, diária. já vamos gastar, Diária, porque daqui a diária de pouco não viagem vamos usar é o a dinheiro. coisa que mais Mas, existe. gente, Diária não Mais de podemos, 2 existe. não bilhões, doutora podemos- Luísio. Tem que Paulo acabar com essa bate em diária. Chico, tem que bater em Francisco. mas não podemos Que nem isso? lamentar e nem comemorar por antecipação, né? Porque eu acho que não é em última instância, assim como o Lula foi condenado numa, na segunda e na terceira, conseguiu favorável. Não sei, o Dallagnol também, vamos esperar também, mas entendo que se é outro que se errou, desde os programas que a gente já fez falando sobre ele, eu achei que aquele PowerPoint que ele enfeitou lá, não precisava. Eu acho que ele extrapolou as funções que ele tinha. Essa decisão para mim do TCU é uma decisão que serve para a gente pegar assim, ó, fazer que nem papel e botar no banheiro para limpar a bunda. Deus Eu o acho que livre. a sentença Deus de me Moro... livre. Deus me livre. Nem É. para papel higiênico serve, doutora Luísa. Não, eu estou dizendo quero essa longe eu do estou meu- dizendo Não, essa, eu tô dizendo essa não, condenação. tendo esses pareceres aí. Não, eu estou dizendo, bom, nem ler o parecer já está contra, só porque O senhor condena veja a Lava bem, Jato. doutora Luísa. O problema O Delta, o Delta essa lá no esquerda, G1, ele essa diz esquerda assim, que não foi que é condenado sempre por contra tudo e contra ministros todos, políticos. né? Como onde há governo, sou contra, e o PT é assim. Há governo, ele é contra. Ele quer o caos para ele ganhar o poder. Como a doutora Doutora Luísa Márcia- voltou com tudo. Como a doutora Márcia falou que é tudo política, vocês viram o debate político para governador do estado agora na Band no domingo? Via. Achei interessante, né? Como é uma coisa, como é fácil ser o estilingue e como é difícil ser a vidraça, né, colegas? O senhor sabe que, assim, eu vou dizer uma coisa que talvez, assim, amanhã eu até me envergonhe, mas eu achei que esse Rising aí, o Rancho Queimado, mais preparado que o Onix.
Porque a única coisa que o Onix sabe dizer, assim... Não, eu gostei de todos eles. Aquele cara, tem um candidato... Preparado, que eu digo, não para ser governador, preparado para o debate. Quem é, doutor Demerval, que o senhor achou bom? O cara, aquele do Partido Novo, gostei muito de ver ele falar. Como é que é o nome dele? Achei muito bem como é que é o esse nome do dele? PT, sabia? O Edgar Preto. Achei muito... Eu não tinha visto nunca ele falar. Se ele fala muito bem... Se é do PT, ele tem a boca torta. Porque ele o cachimbo ele torta a boca, né? Ele é ótimo. Ele não fuma, doutora Luísa. Bom, eu achei, bom eu é o candidato, assim... o Leite como vice o Gabriel. Achei muito interessante o deputado Gabriel como vice do Leite. O candidato do Novo fez um questionamento para o Eduardo Leite muito interessante, que ele perguntou por que ele não devolve o que ele recebeu a título de aposentadoria como governador. Por que o Lula não devolve as pensões vitalícias dele tudo? Por que ele vai devolver? E por que o Leite tem que devolver? Porque ele disse que abriria mão. E por que pede para o Lula abrir mão também? Por quê? Mas o Lula nunca disse que ia abrir mão. Ele não precisa tanto dinheiro. Não precisa tanto dinheiro. Doutora Luísa, o senhor está assim, olha, doutora Luísa. E o PT? E o Lula? E o Lula? Por que o PT? O PT quero ver em outubro. Será, quero ver em janeiro, quando o Lula estiver assumindo a presidência. Agora, no dia 20... Como é que o doutor Aloysio vai estar? Vai estar feliz da vida. Agora, no dia 14... Pimenta nos olhos dos outros é colírio. E agora, no dia 14... Não é pimenta. Será que Lula e Bolsonaro vão ir? Não. Não é pimenta nos olhos dos Nem outros. os dois, será? Bolsonaro na presidência, debate político. aí é colírio. Não, no debate. Será que eles não vão comparecer? Não, que eu saiba, nenhum dos dois vai. É uma lástima, né? Por que nenhum dos dois vai? Eu soube que nenhum dos dois iria. Mas por que eles não iriam? Para o Ciro ficar destilando ódio... Porque, para mim, todos os dois são covardes. Quando se está na vitrine, doutor, quando se é estilingue é fácil. E como ele está no poder, as pessoas podem... Gente, eu não tenho... E o Lula, por que não vai? E o Lula, por que não vai? Como eu não atiro de estilingue. Eu ouvi dizer que o Lula iria, mas agora já vi um segundo comentário que ele não vai. Eu ouvi dizer que não vai, e se não me engano, só se houver segundo turno. Por isso que eu sempre digo, tanto o Bolsonaro quanto o Lula são safados. Porque eles podiam ir no debate, não querem por quê? Porque não querem que os podres deles venham à tona. Luísio, por que o Lula vai debater com o Bolsonaro? Os podres deles não querem que venha à tona. O Lula bota o Bolsonaro no bolso, assim, mas então, por que ele não vai? Perder o tempo dele e debater com o Bolsonaro. Debater o quê, É medíocre. Não é. Não, né, gente? Falar sobre a Lava Jato. O Bolsonaro nunca compareceu aos debates quando era candidato. Aí não podemos, eu não posso censurar ninguém, porque o Lula fez isso também. Quando a pessoa está no poder, ou está na frente das pesquisas, se exime de ser a vidraça, ganhar pedrada de todo mundo, entendeu? É uma coisa política que eu acho que estão certos. E foi o que aconteceu com o Leite nesse debate do final de semana. Eu acho que ele foi massacrado, né? Foi. Totalmente. Um cara que ele é articulado e que ele fala bem, mas como ele bem já nos foi... debates, né? Mas nesse debate, ele estava sendo constrangido. Eu lembro do debate ele estava envergonhado. O debate do Sartori e o Leite. Vocês viram ele agora elogiando o Sartori, não viram? Vocês não viram? Elogia muito o Sartori. Elogiando o Sartori? Pois agora também o Alckmin também não elogia o Lula. Ele disse que nós vamos tirar essa esquerda, essa podridão, esquerda nunca mais. Agora ele está dizendo que o Lula é a melhor pessoa, o melhor político do mundo. Camarada Geraldo Alckmin, doutora Luísio. Errado ele não está, né, doutora Luísio? Ele canta doutora Luísio. Eu não disse para vocês... Essa é a nossa política, doutora. Eu não disse para vocês que a esquerda tem uma capacidade enorme de persuadir as pessoas. Persuadir o Alckmin. Ele canta o Internacional Socialista. Vocês não viu cantando a Internacional Socialista? Água mole, empedradura, sabe até que fura. E esse casamento dos dois não fechou muito, mas o Alckmin é um cara muito inteligente e um excelente administrador. Doutor Demerval, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu fui extremamente contra essa aliança com o picolé de chuchu. Eu também acho. Eu sempre fui contra. Assim, mas, porém, contudo, né, já foi feita a aliança. Né? Então,
sejamos, então, delicados com o companheiro. Como diz o meu tio, colega, né, doutora Márcia? que é. Se a vida é um limão, vou fazer uma limonada, né? Fazer o quê, né? E isso é mais ou menos uma carta aos brasileiros, não é essa aliança com o Alckmin. Isso revela que a esquerda ela aceita quem possa vir a dar voto. Né? E o que é que o Lula pensou? Vou trazer o Alckmin, nós vamos pegar uma fatia da direita. Não foi isso, doutora Luísa. Você está dizendo, né, seu doutor? Essa união eu conheço é a civilização contra a barbárie. É isso. Porque em São Paulo o Alckmin é muito bem quisto, sabia? Ele estava à frente das pesquisas, ele estava à frente do Haddad. Ele desistiu, porque ele quer subir aquela rampa do Planalto de algum jeito, doutora Luísa. Vamos falar sobre a Boate Kiss, que eu acho que é importante, né? Sobre a anulação do julgamento. Eu digo uma coisa para vocês. Acho que o caso da Boate Kiss, se essa anulação for mantida, me parece que o caso vai virar poeira. Primeiro, o pedido que o Ministério Público fez ao presidente do Supremo para determinar a volta dos acusados ao presídio não tem nenhuma possibilidade de êxito, porque não tem como manter uma pessoa presa de um processo que foi anulado. Na outra vez, o ministro Fux determinou a prisão, e eu concordei naquela ocasião, porque o presidente da Corte Máxima tinha o direito de suspender liminar concedida por um tribunalzinho. Né? Então, ali ele tinha razão, ele suspendeu porque ele entendeu que aquela decisão era contrária aos interesses da sociedade. Agora já não tem mais essa, porque ele tem que se render ao devido processo legal. Foi anulado, então não cabe mais a prisão, até porque o fato já ocorreu há 7 anos atrás, 8 anos. Agora, a não ser que o STJ venha a restabelecer a condenação. Foi em função das testemunhas, não é? Como? Em função das testemunhas. Não, foi a questão de jurados, porque os jurados... Isso, perdão, dos jurados, isso mesmo. Os jurados, eles têm, por exemplo, as pessoas que compõem o tribunal do júri, é uma lista de pessoas que é escolhido da comunidade, e ela, se não me falha a memória, ela é escolhida através da relação dos eleitores. O juiz lá, a cada sessão, ele faz, bom, esse tempo aqui vão funcionar tais jurados. Passou aquele período, nomeia outros. E me parece que andou a ver, e a lei tem que ser cumprida, tem que ter, já é pré-estabelecido a lista de jurados. Né? E parece que andaram sendo feita até reunião secreta de mudança de jurado, etc. E tal. E um outro detalhe que parece que também anulou foi a questão de que o Ministério Público, através dos órgãos de informação, conseguiu pesquisar os jurados. Nós, por exemplo, eu quando fazia júri, como é que eu me baseava para escolher os jurados? Para escolher não, porque eu não escolhi, para rejeitar os jurados. Eu ia pela profissão. Era profissão, o que é que a pessoa fazia, etc. Era um critério meio aleatório, mas ajudava. E o Ministério Público ele teve mais condições de avaliar os jurados, porque parece que todo jurado que estava na lista, que já tinha pisado num presídio, ele já tirava fora. Quer dizer, então, me parece que com esse privilégio que o Ministério Público tem, que a defesa não tem, também teria acarretado essa anulação. Doutora Luísa, assim, e se a gente conseguir tirar do contexto, né, essa morte absurda de mais de 200 jovens, não é? Se o senhor não acha que não é um simples formalismo, daí o senhor não acha que existe base para anulação? Doutora Márcia, é que o processo é o seguinte, eu não sei se isso realmente ocorreu, é o que foi dito pela defesa. Que houve essa reunião secreta do juiz para na escolha dos jurados, que o Ministério Público teve acesso a informações privilegiadas. Né? Então, me parece o seguinte, se isso efetivamente ocorreu, aí há um desequilíbrio entre a defesa e a acusação. Esse é o problema. E daí o senhor não acha que quem contribuiu para isso teria sido quem presidiu o júri junto com o Ministério Público? Bom, mas, de qualquer maneira, não importa se o juiz errou. Quando o juiz condena alguém e depois é absolvido, não importa. Ou seja, ele decidiu. Né?
Não, ele é tudo bem, mas eu estou querendo dizer o seguinte, doutor Aloysio, eu quero ser coerente no seguinte sentido: a anulação foi correta ou foi incorreta? Porque daí, se a gente conseguir abster o fato de que 242 jovens faleceram, né, em função desse horror que foi, e a gente pegar simplesmente, né, a letra fria da lei e o que aconteceu, foi correto isso? Para o leigo, né, doutor Aloysio? O que eu posso dizer é o seguinte: se esses fatos ocorreram, eu não posso, eu estou me baseando em informações. Se esse fato ocorreu, jurados fora do prazo, informações privilegiadas do Ministério Público, me parece que mesmo que isso tivesse ocorrido, na minha opinião, não ia mudar a decisão do júri. Não ia mudar. Né? Mas o réu tem que ter garantido o devido processo legal. Se a lei diz que tem que ser feito assim, tem que ser feito assim, não pode ser diferente. Né? Então, esse é o X da questão. Triste demais. Aí, mas, de qualquer maneira... Que o próprio judiciário age contra si mesmo e contra a sociedade. Agora, de qualquer maneira, por exemplo, de lá até agora se passaram 8 anos, eu acho, né? Porque teve toda a fase de instrução do processo, houve o julgamento, houve o recurso, agora está se voltando com a anulação, o processo volta a estaca zero, ou seja, vai voltar a ser julgado novamente. Aí depois, por exemplo, agora está havendo recurso, vai haver recurso para o STJ, o STF, etc. Tal. Se não conseguir êxito, volta tudo para cá, vai julgar de novo. Depois cabe novamente esses mesmos recursos. E aí lá vai 10 anos. E aí, não vai ter. Alguns réus, por exemplo, eu sempre gostava do seguinte, então vou até confessar aqui o que eu fazia, eu recorria de tudo, processo crime, eu recorria de tudo, até a última instância, na esperança de que o réu viesse a morrer. Aí não cumpria a pena. E um caso até, ele já tinha 70 anos quando ele foi julgado. E eu toquei um monte de recursos e quando ele foi condenado a uns 4 anos de prisão, e acho que esse não cumpriu pena, acho que ele morreu, porque nunca mais me procurou. Provavelmente, se ele não tivesse morrido, quando preso, a família teria me procurado. Né? Mas, doutor Luiz, o senhor podia ter a equipe do doutor Zanin para ir recorrendo. Esse eu acho que agora, né, colegas, que sensação de impunidade para o leigo, né? 240... A gente fica, não é? Com um gosto amargo na boca. Embora eu não seja punitivista, mas é que a comoção... Mas não é, eu acho que não é. E a gente não é, né, doutora Márcia, a ser punitivista. As coisas têm que ter consequências. É verdade. E esse processo da Boate Kiss, ele já veio capenga, ele já veio errado desde o início, porque tinham mais pessoas para estar no banco de réus. O município não foi responsabilizado. Passa para a nossa sociedade aquela opinião: quem tem dinheiro e bons advogados não fica preso, né? Mas já nasceu errado esse processo, né? Tanta gente que tinha que estar ali no banco de réus não está. Eu não consigo me colocar no lugar dessas famílias. São 242 famílias, né? Mas são eu acho vidas, que né? Teve são irmãos, jovens. Teve famílias, teve pai e mãe que perderam todos os seus filhos. Então, assim, o que a gente vê é a impunidade, que vai se vendo que as coisas parecem que não funcionam, vai se perdendo a credibilidade na justiça. Não existe, não tem como fazer a justiça. Como o doutor Aloysio vai se atropelando, e o doutor Aloysio é um excelente advogado criminalista. Tive o privilégio de participar de alguns júris com ele, brilhante, que na maioria dos júris que ele só não absolvia quando era humanamente impossível, e mesmo assim, às vezes, conseguia, né? Então, assim, o que a gente vai vendo dessa tragédia que foi a Boate Kiss é que parece assim que os pais daqui uns dias não vão estar por aí e não conseguiram defender seus filhos. Em relação a esse julgamento, uma coisa que eu queria salientar... É muito triste isso. Meu Deus. Eu tenho notado que esse processo da Boate Kiss, o nosso Tribunal de Justiça tem castigado muito a acusação.
né? Porque eu lembro que, por exemplo, o juiz lá o juiz da vara do júri pronunciou os réus por crime homicídio doloso. O Tribunal de Justiça desclassificou para culposo, né? E aí o STJ é que mandou voltar para o doloso, né? Então, ou seja, o TJ já tinha dado uma chapuletada na acusação, agora deu outra, né? Deu outra. Então, Então, assim, me parece que há assim, mas eu uma boa acho que vontade do aquilo, TJ né? em relação a esse julgamento. É o que a gente estava falando, né? né? A vida humana está valendo muito pouco. Não, Ninguém é punido. Ninguém é punido. E uma coisa que me preocupa também é o seguinte, que quando o TJ deu provimento ao recurso dos réus para desclassificar para culposo, me parece que a composição do TJ que julgou esse recurso agora era a mesma, né? E isso dá ou seja, aqueles que já tinham dito que era culposo, que era uma penazinha bem branda, agora acaba anulando, ou seja, me parece que ele estava assim com uma vontade imensa de absolver. Uma predisposição para absolver, né? Por quê? Não duvido. Foi chocante. Como diz aquele ditado, em barriga de mulher grávida, cabeça do juiz, a gente não sabe o que é que tem dentro. Não, de barriga de mulher já se sabe. Mas antigamente não, quando não tinha esses exames aí, né? Esses exames completos aí, não tinha. Mas é estarrecedor, assim, essa decisão. Pegou a sociedade gaúcha. Pessoal, pegou a sociedade gaúcha, assim. Mas vamos esperar os acontecimentos. Pode ser que o STJ dê provimento ao recurso do Ministério Público, né, recurso de revista, de recurso especial, provavelmente, né? No STF, acho que o Ministério Público não consegue nada. Bem, pessoal, dito isso, infelizmente hoje não vai haver tempo para que nós possamos fazer manifestação, porque o cameraman lá está gritando lá. Está terminando, falta 1 minuto, 30 segundos. E, infelizmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que participaram desse programa hoje, né? E pode dar o seu alôzinho assim em 5 segundos, mas sem fazer símbolo de PT. Eu tenho muita esperança no Brasil. Não percam a fé no nosso país. Faltam 143 dias para essa besta-feira demoníaca sair. Eu não perco a fé no nosso país. Falta 143 dias para ver se a gente na nossa polícia e na nossa justiça. Falta 143 dias para ver se a gente elege uma coisa boa, que não seja nem Lula nem Bolsonaro. Dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e lhes peço que nos aguardem até a próxima semana.